Senhor, esta é a oportunidade que nós temos nessa manhã, uma vez mais, de sermos amadurecidos pela Tua Palavra. E nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio que o Senhor, como um bom Pai, nos ama, nos corrigindo, nos exortando, nos instruindo, nos encorajando a viver uma vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. Eu te agradeço por essa manhã, pelos meus irmãos que aqui estão. Nós levamos a nossa mente cativo à obediência a Cristo. Nesse momento eu peço que venha cessar todas as distrações na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos prestar atenção naquilo que importa nessa manhã, que é escutar a Tua Palavra, Senhor, para que ela possa nos direcionar, expor as mazelas do nosso coração, para que o Teu Espírito, que é o único que pode, de fato, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, possa alinhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa direção, a nossa vida, de acordo com a Tua vontade e o Teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Essa manhã eu não vou pregar expositivamente falando, no sentido de pegar um texto, e expor essa pequena parte, mas hoje eu vou pregar temático, então nós vamos ler vários textos. Amém? Queria encorajar os irmãos nessa manhã, falando sobre o fracasso do homem e a graça de Deus. Então, nós vamos falar nessa manhã sobre o fracasso do homem, o peso que o fracasso ele gera no coração humano e a surpresa, a surpreendente graça de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, a Bíblia é um livro muito debatido, se é ou não a palavra de Deus. Nós aqui acreditamos que de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, mas ela de fato é a palavra inerrante, soberana sobre todas as coisas. É o meio pelo qual Deus escolheu se comunicar para a igreja. Então, quando nós olhamos a Bíblia é o livro mais honesto já escrito. Porque ao contrário de algumas biografias humanas que idealizam os seus heróis, porque quando você vai assistir filmes de biografias de homens que morreram viciados em drogas, você vai ver que o filme quase que retrata esses homens como heróis. Você quase que começa a desejar a ser como aqueles que morreram de overdose. Então, ao contrário dessas histórias humanas, as Escrituras, elas não escondem as quedas, elas não escondem os erros, inclusive dos seus maiores personagens. Nós sabemos que aquele que é perfeito, o único que não errou, se chama Jesus Cristo, que é o Verbo se fez carne. Se nós falarmos de Adão se escondeu. Abraão mentiu. Moisés, o homem mais calmo da história, se irou. Davi adulterou e assassinou. Pedro negou. E aí a gente pode ficar citando aqui, nessa manhã, todos os erros, porque a Bíblia ela é um livro honesto. Essas narrativas aqui, elas não estão para nos escandalizar. Não, pelo contrário, ela está aqui para nos revelar algo, muitas vezes, que nos incomoda. Porque a Bíblia, ela reflete de fato quem nós somos, muitas vezes. E lendo as Escrituras, às vezes, você perde até o fôlego. Porque o que a Escritura está nos mostrando é que Deus, Ele não nos restaura pelos méritos humanos. Deus ele não nos restaura pelos méritos dos escolhidos, mas Ele nos restaura pela sua graça, pela sua soberania. Nós vivemos numa cultura, irmãos, onde, eu posso falar aqui com toda humildade, falar sobre essa cultura tanto dentro quanto fora da igreja. Onde a nossa cultura, ela determina as pessoas por aquilo que as pessoas são. O valor das pessoas hoje é definido muitas vezes pela sua performance. Ou seja, se você caiu, você está fora. Se você fraquejou, você está desqualificado. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, o Evangelho ele vai cantar uma melodia completamente diferente daquela que a cultura pós-moderna está tentando nos ensinar. Quando nós olhamos para o Evangelho, a restauração bíblica nunca teve como base o nosso desempenho. Nunca teve como base o nosso resultado, mas sempre foi o caráter imutável do restaurador de todas as coisas, a saber, Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito. E é por isso que nós citamos aqui Efésios,
Capítulo 2, 8 e 9, sei que vocês conhecem, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Charles Haddon Spurgeon, um teólogo, vai falar o seguinte: a graça de Deus, ela não é dada como recompensa pelo nosso desempenho, senão não seria graça, mas como uma expressão do caráter soberano e amoroso de Deus. Se a graça pudesse ser merecida, deixaria de ser graça. É uma replicação daquilo que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 2. Hoje nós vamos percorrer por alguns personagens da Bíblia, alguns que fraquejaram, mas porém foram levantados, restaurados pela graça soberana de Deus. Eles não foram restaurados pelo seu desempenho, muito menos pelo seu arrependimento ou pelas suas lágrimas, mas sim pela graça soberana de Deus. Nós vamos visitar alguns personagens nessa manhã que não foram restaurados pelos seus votos, pelos seus montes, pela sua leitura bíblica, pelos seus esforços religiosos, não foi isso, mas pelo mesmo poder criador que fez o mundo do nada, ou seja, é a graça livre e soberana de Deus. Eu gostaria nessa manhã que nós começássemos então com nada mais, nada menos que Abraão. Abraão é chamado de o pai da fé. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Que título é esse? Imagina você ser o primeiro homem na história a ser chamado de amigo de Deus. O pai da fé, o amigo de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 11, vai entregar esse título para Abraão. Vai dizer que ele é o pai da fé. Ou seja, por intermédio dele, Deus ele vai estabelecer uma geração que crê em Deus. Olha só o texto. E recebeu o sinal da circuncisão, como pelo selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado como justiça. O que Paulo está trabalhando aqui em Romanos capítulo 4, verso 11, é que esse título atribuído a Abraão como pai da fé, o homem que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Lá no versículo 3 nós também podemos ler isso. No entanto, se nós observarmos a vida de Abraão, esse mesmo homem mentiu. O pai da fé foi incrédulo. E ele não mentiu apenas uma vez sobre a sua identidade, ou sobre a identidade de Sara, mas ele mentiu 2 vezes, entregou a sua esposa a estrangeiros por medo da morte. Isso está lá em Gênesis capítulo 12 e também em Gênesis capítulo 20. O homem que é chamado amigo de Deus, o homem que é chamado de pai da fé, prostituiu a sua esposa em prol da sua própria segurança. Glória a Deus. Olha o que Gênesis 12, vamos ler do 10 ao 13. O escândalo teológico, o pai da fé, agindo de forma incrédula, ao ponto de chegar ao nível de prostituir a sua esposa para manter a sua integridade física. Ora, houve uma fome na terra, e Abrão desceu ao Egito para peregrinar ali, pois a fome era grave na terra. E aconteceu que quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que és mulher formosa de aparência. Quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e me matarão a mim, mas a ti te deixarão viver. Diz: peço-te que és minha irmã, a fim de que me vá bem por amor de ti. Palavras bonitas para poder entregar a sua esposa, se Deus não tivesse intervido. Nós vamos ver que nessa ação horrorosa de Abraão, Deus ele não abandona Abraão. Na verdade, Deus não demite Abraão do posto de pai da fé. Deus não disse que agora, porque ele teve essa atitude horrível, ele seria desqualificado. Não apagou o nome de Abraão do livro da vida. Pelo contrário, o que nós vemos no texto é que Deus ele protege Abraão, protegendo Sara. Deus ele corrige o caminho e renova uma aliança que é unilateral.
Deus ele faz aliança com Abraão e na hora de fechar o pacto, Abraão ele dorme, porque a aliança que Deus faz com o seu povo, ela não é pautada no desempenho do povo, mas é pautada no próprio caráter de Deus. Então, irmãos, de fato, não é porque Abraão mereceu, não, mas é porque Deus é fiel e Ele honra as suas promessas. Gênesis capítulo 15, versículo 6, e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. O grande mérito de Abraão foi acreditar no Senhor, e a Bíblia diz que é Deus quem efetua o querer e o realizar. Até o ato de querer é uma benevolência de Deus para com todos nós. Séculos depois, nós temos o Novo Testamento, Tiago capítulo 2, versículo 23, que vai atribuir o título de amigo de Deus. Então vê que Abraão não perdeu o título de pai da fé, não perdeu o título de amigo de Deus. Romanos 4:11 que nós acabamos de ler, ele é o pai de todos aqueles que creem. A restauração de Abraão, ela está assentada não na sua consistência. E talvez algumas pessoas tenham medo de falar isso, porque aí algumas pessoas vão pensar assim, então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. E nós já estamos ensinando isso aqui, tanto eu, quanto o Joabe, quanto o Jefferson que sobe nessa plataforma, quanto a Nicole que sobe quando vai ensinar as mulheres. Se você quer viver a sua vida do jeito que você quiser, o seu problema não é fraqueza, o seu problema é natureza, você não nasceu de novo. Mas a questão aqui não é essa. A questão é que de fato a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não está pautando a misericórdia e a graça de Deus na nossa consistência, irmãos, mas na eleição incondicional e soberana de Deus sobre as nossas vidas. O teólogo Herman Bavinck vai dizer que a fé de Abraão não era perfeita, mas o Deus de Abraão era perfeito. E o caráter de Deus, não o caráter do crente, que sustenta o pacto da graça. Ah, Pedro, mas tem um monte de gente mau caráter na igreja. Deus já sabia disso, irmãos. E isso não começou aqui, isso já começou lá em Abraão. Então nós vamos ver que Abraão, ele não perdeu a posição, porque ele não foi de acordo com aquilo que Deus queria que ele fosse. Pelo contrário, Deus o corrigiu e o restaurou para que ele pudesse ser um homem usado por Deus e que todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas por Abraão, por intermédio de Abraão, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, o que falar de Moisés? Moisés, o homem mais manso, que na verdade viu até a face de Deus, segundo o texto bíblico, mas o texto também vai dizer que ele se irou. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento. Quantas histórias nós temos a respeito de Moisés? Na cartilha da nossa infância, Moisés, ele quem sabe, é o número 1, é o mediador da antiga aliança. Aquele que Deus falou face a face. E também disse que, olha, eu tenho intimidade com esse homem como um amigo tem intimidade com outro. E nós estamos falando de uma dispensação onde o Espírito Santo não estava dentro, estava sobre. Então Êxodo capítulo 33, versículo 11, vai dizer dessa intimidade entre Deus e Moisés. Contudo, quando nós olhamos a vida de Moisés, que é o representante legal da lei, ele fere a rocha, mas não só o ato de ferir a rocha, ele fere a rocha com uma soberba no coração. Ele fere a rocha como uma ira. A ordem de Deus era, fale a rocha. A ordem de Deus era essa. Ele com soberba no coração, e não só porque bateu na rocha, mas porque depois ele falou para o povo, vocês gostaram da água que eu e Arão fizemos sair da rocha? Ainda usurparam a glória e o poder de Deus, e nós sabemos que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. O que aconteceu com esse Moisés? Ele foi proibido de entrar na terra prometida. Moisés, ele tem essa função da lei que aponta para o descanso, mas não tem o poder de te colocar no descanso. E nós já falamos aqui, Josué, a mesma raiz do nome Jesus no Novo Testamento, é aquele que tem o poder de não só apontar o lugar de descanso, mas de introduzir o povo na terra do descanso por intermédio das águas. Números 20, do 10 ao 11,
vai dizer: olha, então Moisés e Arão convocaram a congregação diante da rocha e disseram: ouvi agora, ó rebeldes, por acaso tiraremos água desta penha, desta rocha? E Moisés levantou a mão e feriu a rocha com o seu cajado por 2 vezes, e saiu água em abundância, e a congregação bebeu, e também bebeu os seus animais. Irmãos, o que Deus fez com Moisés? Deus não cancelou Moisés. Deus, ele não acabou com Moisés, não limpou Moisés da história. A lei foi dada por intermédio dele. O nome de Moisés é honrado em todas as escrituras. O ápice de que isso é uma verdade é o texto do Novo Testamento em Mateus, falando sobre o Monte da Transfiguração. O evento está prefigurando a glória do reino de Deus. E nessa glória do reino de Deus sendo exposta, quem aparece? Moisés, ao lado de Elias, conversando com o próprio Filho de Deus. Mateus capítulo 17, versículo 3. O homem que não pôde entrar em Canaã, entrou na glória de Deus pela graça. Ele não pôde entrar em Canaã, mas por pedagogia ao povo de Deus. Mas ele entrou na graça, Mateus 17, 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. C.S. Sproul vai dizer o seguinte: a visão majestosa da graça. O homem que foi impedido de entrar em Canaã por sua desobediência é encontrado séculos depois, conversando com ninguém mais, com ninguém menos que o Filho de Deus no Monte da Transfiguração. A graça não cancela a disciplina, mas ela supera infinitamente toda a condenação. A graça, ela não vai anular as consequências das nossas atitudes, mas a graça, ela vai superabundar onde abundou o pecado nas nossas vidas. O que falar de Davi, irmãos? Davi, também com um título que muitos até querem aderir para si: o homem segundo o coração de Deus. Se nós pudéssemos traduzir melhor essa expressão, vai dizer: o homem que Deus escolheu. Muito tenta se explicar sobre o homem segundo o coração de Deus, mas nada mais é do que o homem que Deus escolheu. Irmãos, talvez nenhum caso de restauração da Bíblia é mais dramático do que falando sobre a vida de Davi. O rei, pastor, o escritor de muitos salmos, o homem segundo o coração de Deus, como nós podemos ler lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 4, ele comete adultério com Betseba, e ele planeja friamente o assassinato de Urias, o marido de Betseba. Ou seja, é um pecado duplo. Aqui a gente não está falando de um erro no sentido de tropeçar. Não, pelo contrário, nós estamos falando aqui de um crime premeditado. Nós estamos falando aqui de alguém que abusou do seu poder. Não foi uma fraqueza passageira, não foi isso, foi uma transgressão calculada. Ele calculou friamente a sua transgressão. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Diz: e sucedeu que à tarde, levantou-se Davi da sua cama, e passeava no terraço da casa do rei, e viu do terraço uma mulher que estava banhando, e era ela muito formosa de aparência. Nós sabemos o que aconteceu. O profeta Natã foi até Davi, porque Davi, ele não confessou espontaneamente. Isso fala muito sobre arrependimento. Ser pego no ato é uma coisa, você se arrepender é totalmente diferente. Mas foi necessário, a Bíblia vai nos mostrar, que o profeta Natã fosse até Davi, confrontasse a Davi com aquela parábola da ovelha, que nós podemos ler em 2 Samuel, capítulo 12, do 1 ao 7. Então, somente aí, é que Davi vai cair em si, e ele vai dizer o seguinte: olha, eu pequei contra o Senhor. Eu errei contra ti.
E é por isso que o Salmo 51, que nós vamos ler, o Salmo 51, talvez seja o documento mais profundo de arrependimento e restauração já escrito. Porque é o coração de um homem que entendeu que a restauração não vem do seu luto. A restauração não vem da sua dor. Por mais que as consequências sejam luto e dor. A restauração, ela depende da misericórdia de Deus. Vamos ler lá? Salmos 51. Vamos ler primeiramente do 1 ao 4 e depois nós passaremos do 51, do 10 ao 12. Salmos 51, 1 ao 4. Olha o que Davi vai dizer. Quando o profeta Natan vai, conta a parábola, ele reconhece o seu pecado. Ele diz o seguinte, olha, tem misericórdia de mim, Senhor. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas reconhecido justo, quando falares, e puro quando julgares. 51, do 10 ao 12, é um dos pedidos que eu mais gosto nas Escrituras. Davi, com toda a honestidade, ele vai pedir, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito reto. Não me lances para longe da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da salvação. Talvez esse seja um dos pedidos mais difíceis. Restituir a alegria da salvação. Sustenta-me com o espírito reto. A gente pode observar aqui, irmãos, que Davi, ele não está pedindo restauração pautado nos seus méritos. Ele não está falando aqui de um desempenho humano. Davi não está aqui pedindo restauração porque ele é rei, mas ele está apelando aqui exclusivamente para os atributos de Deus. Ele está falando, é a tua benignidade, são as tuas misericórdias. A restauração aqui, segundo Davi, é obra de Deus e não é fruto de esforço humano. O Salmo 51, irmãos, é o grito de uma alma que aprendeu a lição. O Salmo 51 é alguém que aprendeu a lição de um erro, de uma vida espiritual, e que não existe humanamente restauração que começa em nós. Nada daquilo que você faça pode restaurar quem você é em Cristo Jesus. Toda restauração ela começa em Deus e termina em Deus, para a glória de Deus, é o que o João Calvino vai dizer. Então Deus, ele restaurou de fato. O mesmo Deus que condena o pecado com a lei, é o mesmo Deus que restaura o pecador com a sua graça. Irmãos, Davi continuou rei. Mesmo depois de um pecado seríssimo, premeditado. Se você comparar o que Saul fez e o que Davi fez, Davi foi muito pior. Mas ele continuou rei. Continuou sendo autor de grandes livros, conhecidos como Saltério. Irmãos, a genealogia de Jesus tem uma descrição brilhante que diz: Jesus Cristo, filho de Davi. O que nós podemos dizer sobre Elias? Talvez uma das figuras mais impressionantes do Antigo Testamento. Lá no Monte Carmelo, Elias vai enfrentar mais de 450 soldados, profetas de Baal.
A gente não está falando aqui de 2 contra 1. A gente está falando de 450. Que briga é essa? 450 profetas de Baal. 1 Reis capítulo 18 vai dizer que Elias viu fogo descer do céu, consumir o altar e a todos aqueles que estavam contra o Senhor. Mas logo depois dessa vitória monumental de Elias, diante de uma ameaça de apenas uma mulher, o profeta fugiu, caiu debaixo de uma árvore e pediu a Deus que o matasse. Tão corajoso e agora tão covarde. 1 Reis, vamos ler lá, 19, do 3 ao 4. 1 Reis, capítulo 19, versos 3, 4. E ele, Elias, levantou-se para salvar sua vida e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu a si mesmo a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Como que Deus ele respondeu à oração do profeta que estava em colapso emocional? Se Deus respondesse às nossas orações, muitas vezes do jeito que a gente pede, talvez não teria ninguém vivo aqui, a começar por mim. Mas como Agostinho de Hipona, ele relata, Deus ele revela muito mais as suas misericórdias em não atender às nossas orações. E é por isso que nós precisamos de um Espírito que intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Como que Deus ele responde à oração do profeta? Deus não julga o profeta. Deus não dá um sermão. Deus não vai falar o que ele fez de errado. Às vezes a gente é muito resolutivo. Alguém faz algo de errado e a gente quer falar o que ela fez de errado. Não é isso que Deus faz com o profeta. Ele não reprimenda o profeta. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo, alimentou e deu água. A gente quer resolver logo o problema da pessoa, e Deus manda um anjo e dá comida e água. E não foi só uma vez, foram 2. A graça de Deus atendeu primeiro a necessidade física do seu servo, para depois falar ao coração dele. Muitas vezes nós pecamos em conversar com pessoas e elas não nos escutam, porque nós não tocamos primeiro nas suas necessidades físicas e emocionais, mas queremos ser resolutivos ao fim de que elas possam obedecer uma religião que nós mesmos forçamos a outras pessoas. Não é sobre aquilo que nós devemos fazer, irmãos, é sobre aquilo que Deus quer fazer no nosso coração. 1 Reis 19, 7, e o anjo do Senhor, sabe essa expressão, e o anjo do Senhor? A maioria dos teólogos, eles afirmam que essa expressão, como artigo definido, está falando do Cristo que ainda não tinha encarnado. É o próprio Jesus vai até Elias. O próprio Jesus vai suprir primeiro as demandas físicas e emocionais de Elias depois de um episódio de covardia. Depois Deus falou a Elias, e Elias estava esperando num vento forte, porque ele tinha desobedecido, ele tinha sido covarde, ele estava esperando um vento forte, um terremoto, um fogo, porque Deus deve ter ficado irado com aquilo que eu fiz, já que eu fiz de errado. E não por acaso, o texto diz que Deus ele vem numa voz mansa e delicada. É porque Deus está dizendo assim: eu não vou mudar o meu caráter por aquilo que você faz. Não é assim que funciona. Não é quando você erra eu fico bravo, quando você acerta eu fico feliz. Deus é bom o tempo todo. E quando nós olhamos o Novo Testamento, e eu já citei aqui também o nome dele, lá na Transfiguração nós temos Moisés e Elias, 2 homens que fraquejaram, mas 2 homens que foram glorificados pela graça de Deus. Martin Lloyd Jones, no seu livro Depressão Espiritual, vai dizer o seguinte sobre Elias: o esgotamento emocional e espiritual não é pecado, é fraqueza humana. E eu fico preocupado porque hoje em dia todo mundo tem TDAH,
todo mundo tem autismo e todo mundo tem depressão. Sabia que talvez a sua depressão é só tristeza na sua alma humana porque você fez alguma merda? Toma cuidado. Então, o esgotamento emocional e espiritual não é pecado, isso é fraqueza humana. A graça de Deus não despreza as nossas fraquezas, ela encontra as nossas fraquezas, ela nos alimenta e nos levanta. Martin Lloyd Jones vai dizer que Elias precisava de pão, não de um sermão. E Deus sabia disso. Irmãos, o que falar de Pedro? Pedrão. O que falar de Pedro? Talvez nenhum fracasso do Novo Testamento seja tão doloroso quanto o de Pedro. Porque o apóstolo que caminhou sobre as águas, o apóstolo que teve a confissão áurea, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Mateus 16, aquele cara valente, que falou assim, tu não vai morrer não, e se tu for morrer, Jesus, eu vou morrer contigo. Estamos juntos, somos parceria, fechamento, como os jovens dizem, não sei se são jovens, eu estou por fora. Sabe o que Pedro fez? Negou 3 vezes com juramento diante de uma criada. No exato momento da terceira negação, o texto vai dizer que o Senhor virou e olhou para Pedro. Esse olhar. João 18:25 vai nos dizer o seguinte: Simão Pedro estava em pé aquecendo-se e disseram-lhe, pois, não és tu também um dos seus discípulos? E o que ele fez? Negou e disse, não. Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Nessa mesma hora, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Ele tinha acabado de negar o Senhor. Sabe o que Jesus fez? Fixou os olhos nele. E Pedro lembrou. Lembrou do que ele tinha dito. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. E saindo Pedro, chorou amargamente. Irmãos, antes mesmo da queda de Pedro, o Senhor havia revelado algo extraordinário e que Pedro talvez não tinha nem entendido. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 22, 31 e 32, que ele estava orando por Pedro. Simão, Simão, Satanás tem procurado muito obter que fostes peneirado como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converterdes, a restauração de Pedro aqui estava garantida antes do ato de Pedro. A restauração de Pedro estava garantida não é pela força da fé de Pedro. A fé de Pedro era fraca. Jesus disse, você ainda vai ter que se converter. Mas pela oração intercessória de Cristo. E o texto do Novo Testamento diz que Ele é o nosso intercessor, o nosso advogado, intercede por todos nós. Essa, irmãos, é a base mais clara da doutrina da perseverança dos santos, na sua forma nua e crua. O crente, ele persevera porque Cristo intercede por nós. Não é pelo nosso desempenho, não é pela nossa fé, não é pela nossa religião, é porque Cristo intercede por nós. Pedro, ele caiu, mas ele não caiu para sempre, porque o Filho de Deus estava orando por ele. Olha o que John Owen vai dizer a respeito disso em seu comentário. A perseverança dos santos não é uma garantia baseada na firmeza do crente, mas na fidelidade do mediador que vive sempre para interceder por nós. Pedro negou, mas Cristo rogou, e a oração do Filho de Deus nunca falha. Se a nossa oração pode muitas coisas, porque fomos justificados, imagina a intercessão do próprio Filho de Deus.
E quando nós falamos sobre Pedro, a restauração, após a ressurreição, Jesus ele poderia claramente ter ignorado Pedro. Jesus poderia ter mandado um recado para Pedro por intermédio dos outros discípulos. Não. Ele poderia ter dado o próprio ministério de Pedro a outro. Talvez não seria só Matias, talvez seria 2 substitutos. Mas em vez disso, o que Jesus fez? Ele foi de encontro a Pedro, especificamente na beira do mar. Quando ele dá o recado, ele fala para os discípulos e a Pedro. Pedro está na beira do mar, e sobre as águas, nós temos aquelas 3 perguntas, as 3 perguntas de amor, justamente porque o que Deus está restaurando ali, o que Jesus está restaurando é, se ele me nega 3 vezes, eu vou confirmar 3 vezes o amor dele. João 21:15, quando acabaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que esses? Constrangedor perguntar isso, porque estava todo mundo perto. Imagina, Miguel, tu é um dos 12, que no momento só tinha 11, que o filho da perdição já tinha ido embora. E Jesus chega e fala, e aí, você me ama mais do que esses aí? Pedro responde, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, prova. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos seus irmãos. O Cristo, ele não restaurou apenas Pedro na comunhão privada. Pedro seria levantado como líder da igreja. Ele precisava ter a comunhão com os irmãos restaurada por intermédio do amor a Cristo. Ele restaurou o ministério público de Pedro. Ele está falando, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, porque a graça, ela apenas não nos perdoa, mas ela nos redireciona, ela vai nos entregar a comissão novamente, ela vai reutilizar o vaso quebrado para a glória de Deus. O Evangelho é um acervo de vasos quebrados, recipientes inadequados, que recebem pela graça e soberania de Deus um tesouro inestimável. Keller vai dizer que a restauração de Pedro é como o Evangelho em miniatura. Nós não fomos escolhidos por sermos dignos. Nós não somos mantidos em Cristo por sermos consistentes. Nós fomos escolhidos e sustentados pela graça de Deus em Cristo Jesus, porque Ele é bom. E isso claramente vai ofender a nossa natureza. Então nós temos aqui esses 5 homens. Abraão, Moisés, Davi, Elias, Pedro. Irmãos, poderíamos citar muitos outros nessa manhã. E eu gostaria de falar com os irmãos que esses homens, eles são exceção na Bíblia. Mas não são. Esses homens são a regra. Esses homens não são a exceção de pessoas que seguem a Jesus, que seguem a Deus. Esses homens são o padrão de quem segue a Deus. Assim como a forma que Deus derramou a sua graça sobre eles, também não é exceção. Também é um padrão, também é uma regra. Toda a Escritura atesta-nos que Deus restaura, não pelo desempenho humano, mas pela graça. Eu quero desenvolver aqui alguns fundamentos que sustentam essa verdade. Porque a justificação pela fé, ela garante o status do crente. E vai nos dizer que isso não depende de fato pelo nosso desempenho. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, conjunção de conclusão, depois de tudo aquilo que Paulo está explicando. Agora, pois, depois da salvação, depois das misericórdias, depois de tudo aquilo que Deus fez no Espírito e em Cristo Jesus, agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O vocábulo grego aqui para condenação é um termo jurídico. É como se fosse um veredito
de culpado como sentença correspondente. Então o que Paulo está dizendo aqui para o crente é que o veredito foi definitivamente abolido por Cristo. A dívida, ela foi paga. Lançado no mar do esquecimento os nossos pecados. Então o crente, quando ele peca, ele não perde a sua justificação. Ele pode até perder uma comunhão íntima com Deus. E isso é verdade. Mas quando nós pecamos, nós não perdemos a comunhão íntima com Deus, porque Deus deixa de se aproximar, ou deixa de se revelar. É porque pelo orgulho do nosso coração, nós deixamos de buscar aquele que tem livre acesso por intermédio de Cristo Jesus. Então nós não perdemos a justificação, porque não fomos nós quem conseguimos nos justificar. Perdemos a comunhão porque nós perdemos a disciplina com o Pai. Nós perdemos as disciplinas de relacionamento com o Pai. Nós colhemos frutos amargos do pecado. Mas nós não perdemos o status de filho. Berkoff vai dizer que a justificação é uma declaração forense de Deus, irrevogável e eterna. Ela não oscila de acordo com o nosso desempenho moral, nosso desempenho de crente. Ela está assentada na obediência perfeita e imputada de Cristo, e não na nossa própria obra. Romanos capítulo 8, 29 e 30, vamos ler? Onde Paulo ele vai trabalhar essa eleição soberana, e não só a eleição soberana, mas também a própria finalidade da graça de Deus. Olha o caminho que é traçado aqui. Porque aos que de antemão conheceu, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Porque aos que de antemão conheceu, também os deu um destino antes da sua existência, para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então o caminho é esse. Primeiro ele chama, depois ele dá o destino, depois ele justifica, e depois ele glorifica. Esta é a corrente dourada da salvação, como alguns teólogos reformados vão chamar. E se nós fôssemos para o campo dos teólogos pentecostais, talvez eles chamariam de fio de ouro. O fio de ouro da salvação, a corrente dourada. Observe, irmãos, que todos esses verbos que nós acabamos de ler estão no passado. É um passado que profetiza a respeito de um futuro que ainda não se concretizou, mas que indica uma certeza absoluta. Ninguém que foi predestinado, chamado e justificado por Deus, perderá a glorificação, que é a consumação de todas as coisas. A eleição é divina. E a eleição divina é o fundamento inabalável pela qual a restauração é possível, mesmo diante de uma queda. A eleição de Deus não é um convite que pode ser recusado. Ah, eu quero, eu não quero. Não. Não é uma oferta que pode ser revogada. Não é isso. É um decreto eterno de Deus, soberano, que age de acordo com o beneplácito da sua vontade, para a sua glória e para o benefício dos seus escolhidos. É o que o Calvino vai dizer. Então nós temos aqui uma intercessão contínua de Cristo, que garante a nossa perseverança. Hebreus capítulo 7, versículo 25. O autor aos Hebreus vai dizer: por isso também pôde salvar perfeitamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
a nossa perseverança e a nossa filiação é garantida porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se nós nos aproximamos de Deus em Cristo Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, Ele continua intercedendo por nós. Cristo não apenas morreu pelos seus, Ele vive pelos seus. Ele não só foi crucificado pelos seus, mas Ele intercede pelos seus. Ele não só ressuscitou, mas Ele mantém os seus nas suas mãos. A obra de Cristo é a base da nossa justificação. A sua intercessão atual, ela é garantida, irmãos. E se a Bíblia diz que Ele continua intercedendo, a nossa perseverança é um fato. Então preste atenção. Todas as vezes que você fraquejar, você não está sozinho no tribunal de Deus. Você tem um advogado, Cristo Jesus. Todas as vezes que nós errarmos, e nós vamos errar, irmãos. O sacrifício de Jesus, Ele apagou o pecado do passado, do presente e do futuro. A Bíblia é honesta, porque ela não esconde os erros, porque Deus sabe que nós vamos errar. E quando nós errarmos, nós precisamos ter a revelação da base da justificação na obra de Cristo. Quando nós erramos, quando nós fraquejamos, quando nós caímos, nós não estamos sozinhos no tribunal. Talvez podemos até viver um período de solitude ou de solidão de pessoas, mas nunca de Cristo. Nunca do Senhor Jesus. Nós temos um advogado, um sumo sacerdote, que nunca se cansa, que nunca perde um caso. Cristo na cruz pagou a pena pelo pecado do seu povo. Cristo no trono intercede perpetuamente para que nenhum deles se perca. E é por isso que a perseverança dos santos, em última análise, é a perseverança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que Cristo pode perseverar? Será que Cristo pode permanecer fiel? As Escrituras dizem que sim. Hebreus 13:8 vai dizer que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele continuará sendo o mesmo para sempre. Então, ao contemplar essas 5 vidas, nós percebemos 5 quedas, mas graças ao Senhor Jesus nós também reconhecemos 5 restaurações. E existem coisas incomuns entre elas. O mesmo padrão. Qual que é o padrão de Cristo? O fracasso é humano. A restauração é divina. Vou construir uma heresia aqui, que não é heresia nada. Você tem participação na salvação, sim, com o seu pecado. O que nós temos para poder entregar? O nosso fracasso. O que nós temos para oferecer a Deus? O nosso pecado. É isso que nós temos. Então, olhando para essas vidas, o fracasso é humano, a restauração é divina. O fracasso é do homem, a iniciativa de restauração é de Deus. Aquela frase que todos vocês conhecem. Replicando o texto bíblico, o cair é do homem, o levantar é de Deus. O fracasso é visível, exige consequências, porque a graça não anula as consequências do nosso pecado. Mas a graça, ela restaura de forma soberana. E essa iniciativa da restauração, ela pertence a Deus. Pode até ser invisível aos nossos olhos em certa instância, mas é algo absolutamente real, porque a palavra de Deus disse. Abraão mentiu. O que Deus disse a respeito dele? É meu amigo. Abraão mentiu. E Deus chamou ele de meu amigo. E você rompendo relações por muito menos que isso. Bibelô de Jesus. Moisés irou-se. Tentou usurpar a glória de Deus, dizendo que quem tinha tirado a água era ele e o seu irmão.
O que Deus ele fez? Você acha que Jesus não poderia ter aparecido sozinho no Monte da Transfiguração? Que falta que ia fazer, Flávio? A lei e os profetas, se todos eles desembocam em Cristo Jesus, que é a revelação plena de Deus. Mas Jesus faz questão. Chama Elias, chama Moisés. E Deus vai levantar no Monte da Transfiguração dizendo: aquele que não entrou nem em Canaã, eu coloquei ele na graça do reino de Deus. O ladrão na cruz vive uma vida totalmente desgraçada. E foi o que inaugurou o reino de Deus. Quando Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou e assassinou. Podemos ver as consequências na casa de Davi. E que consequências? Meu Deus do céu. Porém, Deus, ele restaura Davi, inclusive para escrever alguns salmos, como nós lemos aqui, o Salmo 51, que tem, irmãos, consolado o nosso coração, consolado o coração de almas arrependidas por milênios. Jesus Cristo é chamado de o filho de Davi. Isso é um título de autoridade. Elias que quis morrer. O texto no hebraico vai dizer que a ternura que Deus lidou com Elias é a ternura de uma mãe. É como uma mãe que cuida de um filho. Pedro negou Cristo, mas Cristo já tinha orado por ele. E depois ainda o comissionou a apacentar a igreja. Sabe por quê? Efésios, capítulo 8, capítulo 2, dos versos 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, o Senhor não quer uma igreja forte. O Senhor, Ele quer uma reunião de pessoas que sabem que são fracos. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A mensagem do Evangelho não é e nunca foi: sejam fortes o suficientes para não cair. Que vida desgraçada! É você lutar diariamente para não cair. Isso nunca foi o Evangelho. A mensagem do Evangelho é: mesmo que você caia, existe alguém que te sustenta e te levanta até chegarmos à glorificação, que é a obra consumada e completa de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então não é o nosso luto que nos salva, não é a nossa consciência que nos salva, não são os nossos afazeres que nos salva, irmãos, é a fidelidade de Deus que nos guarda. E Ele sabe que nós vamos errar. Não adianta vivermos uma vida lutando contra o pecado, não é isso que a Bíblia diz. Não adianta viver uma vida tentando ser perfeito, tentando ser uma esposa perfeita, um marido perfeito, um filho perfeito. Nós nunca seremos perfeitos. E a boa nova do Evangelho é: você não precisa ser perfeito. Cristo foi perfeito em nosso lugar. Quem é analisado não é você, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, enquanto você olhar para a sua própria vida, o que você vai continuar enxergando são as marcas que o fracasso gera em você. Eu nem vou perguntar aqui se existe alguém aqui que não tem marca de fracasso, porque eu sei que ninguém aqui é ileso a fracasso. Todos nós fracassamos, e muito mais do que gostaríamos. Como nós somos falhos, como nós erramos.
E eu não sei vocês, mas quando eu escuto sobre a graça, a soberania de Deus, isso não me faz querer pecar mais. Isso me faz querer me aproximar mais do Senhor, para que Ele possa crescer e que eu possa viver de fato a vida que Ele quer para mim. Mas eu não perco a consciência de que eu sou imperfeito, de que é a fidelidade de Deus que nos guarda. Se eu continuar olhando para mim, eu vou ver as marcas do fracasso na minha vida, e todos nós a temos, como eu disse. Mas quando nós olhamos para os exemplos bíblicos, o que a gente precisa lembrar é: você não é restaurado porque você merece. O Senhor não olha para você e fala: nossa, o quanto você merece ser restaurado. Nossa, você está se esforçando tanto para ser restaurado. Não é isso. Restauração é um resultado da misericórdia de Deus. Lembra de Davi? É por causa da tua benignidade, é por causa da multidão das tuas misericórdias que Cristo intercede por todos nós. A graça de Deus, ela é maior do que qualquer pecado que você cometeu ou que você ainda cometerá. Martin Lloyd Jones vai dizer: a graça de Deus não é apenas suficiente para o nosso pecado, ela é abundantemente suficiente, porque onde abundou o pecado, a graça superabundou. Esta é a glória do Evangelho. Ele está falando sobre Romanos capítulo 5, versos 20 e 21, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para quê? Qual que é a finalidade disso? Por que onde abundou o pecado, Deus superabundou a graça? Por que onde tinha X pecado, Deus derramou 4X graça? Para que Ele está fazendo isso? Para que, como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós vivemos uma vida escravos do pecado no passado, agora nós temos uma qualificação espiritual e sobrenatural para não vivermos mais, mesmo conscientes de que nós somos fracassados sem Cristo Jesus. Então talvez existem muitas pessoas que carregam uma vergonha do passado. Você se analisa. É uma vergonha de uma queda passada, de um fracasso do passado, ou até atual, quem sabe. Você precisa entender o seguinte: a vergonha no seu coração, ela não é evangelho. Não. O evangelho não diz: você é irreparável. Não, o Evangelho diz: Cristo pagou por isso que aconteceu com você. Mas vai ter dor, vai ter consequências, mas o que não vai ter é condenação. Vamos sofrer, vamos derramar lágrimas, mas a nossa perseverança está firmada no autor e consumador da nossa fé. Cristo pagou por isso. Traga o seu Salmo 51 a Deus. E, irmãos, lágrimas não convencem ao Senhor. Não é sobre isso. Não estou aqui criando uma metodologia para chegarmos ao coração de Deus, não. Mas com toda certeza, Deus, Ele já se achegou a nós, porque as suas misericórdias foram declaradas em Cristo Jesus. Então eu não estou falando aqui para você usar a doutrina da graça como licença para pecado. Paulo já antecipou essa distorção lá em Romanos capítulo 6, 1 e 2. Perseveraremos no pecado para que a graça multiplique? E ele vai responder: de modo nenhum. Porque a graça verdadeira, ela produz ódio ao pecado, nojo ao pecado. E essa é a condição real que nós vivemos. Nós caímos, nós erramos, nós pecamos. Mas nós sabemos que aquilo não faz mais parte da nossa natureza. Sabe aquele dia
que você acorda com nojo de si mesmo. Talvez eu estou falando só de mim aqui. Talvez vocês ainda não chegaram nesse ponto. Glória a Deus. Aquele dia que você quer desistir mesmo e falar, cara, não dá para mim mais. Aquele dia que você olha e quer simplesmente entregar tudo. Aquele dia que você não tem mais força. É nesse dia que a graça verdadeira, ela vai nos amparar em Cristo Jesus. A intercessão de Cristo, ela é um ato misericordioso para todos aqueles que caíram. Jesus, ele não precisa orar pelo crente bom, irmãos. Jesus, ele ora pelo crente ruim. Que crente ruim, a gente sabe ser. Então, talvez nós precisamos aprender como Cristo. E até depositar esperança e graça sobre a vida dos nossos irmãos. Nós precisamos aprender a intercessão como um ato de misericórdia pela vida daqueles que caíram. Cristo orou por Pedro antes de Pedro cair, porque ele já sabia o que iria acontecer. O que nós podemos levar em consideração? Quando você saber da queda de um irmão, quando você souber de um tropeço de um irmão, de uma queda, sabe o que você tem que fazer? Ore pelo seu irmão, com a mesma fidelidade que Cristo orou por Pedro. Eu nem vou te dizer para você orar como você gostaria que alguém orasse por você. Não, nosso padrão é Cristo. Ore por quem caiu com a mesma fidelidade que Cristo orou por Pedro. Não abandone o seu irmão que caiu. Irmãos, a igreja frequentemente, ela é muito mais rápida para julgar do que para restaurar. E quando eu estou falando igreja, eu estou falando de nós. Tá? Falando de pessoas, não estou falando de instituição denominacional. Eu estou falando de todos nós. Nós somos muito mais rápidos para julgar do que para restaurar, mas Gálatas 6:1 vai dizer: se algum homem for surpreendido em alguma transgressão, vós que sois espirituais, restaurai um espírito de mansidão. Você não é espiritual? Então a nossa responsabilidade é restaurar os nossos irmãos. Restaurar é um trabalho espiritual. Ele exige paciência, exige amor, exige mansidão, temperança, domínio próprio. Ou seja, fruto do Espírito. Talvez nessa manhã você pode estar aí como Elias. Está escondido debaixo da árvore. Está lá debaixo do zimbro. Esgotado. Sem perseverança. Sem esperança. Querendo desistir. Talvez você quer desistir do seu casamento. Você quer desistir da igreja. Quer desistir da sua vida, do seu trabalho. Mas Deus, Ele não rejeita a nossa fraqueza. Ele não nos desqualifica quando apresentamos as nossas mazelas. Elias, ele precisava, não era de julgamento, Elias precisava de pão e água para poder se restabelecer. Eu quero falar com alguns irmãos aqui nessa noite. Está passando por um momento de inquietação espiritual, emocional, físico. Cuide do seu corpo. Durma direito, coma, para que quando você estiver restaurado fisicamente, você consiga então escutar a voz de Deus, que muitas vezes na nossa desobediência, a gente acha que Ele vai gritar, mas Ele está falando de forma suave, ao nosso coração dizendo: eu quero te restaurar. E muitas vezes pelas vozes da nossa emoção, a gente não está conseguindo escutar a voz do Espírito.
Então cuide de você. Como foi falado lá ontem no encontro de casais, terapia não restaura ninguém, irmãos. Vocês são contra a terapia? De jeito nenhum. Inclusive alguns aqui eu estou até para mandar fazer. Mas essas ferramentas humanas, elas não têm o poder de restauração. Apenas o Evangelho pode nos restaurar. Apenas o Evangelho, irmãos. Talvez você tenha negado a Cristo. Eu, jamais. Talvez não com as suas palavras, mas com o seu estilo de vida. Se alguém olhar para a sua vida, vai lembrar de Cristo? Se não, você nega a Cristo. A forma como você lida com as pessoas na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na academia, na fila da padaria, quando aquela atendente não está num dia muito legal e demora para te atender, e você acha que você tem todo o direito de gritar porque você está pagando. Você tem negado a Cristo com as suas palavras? Com a sua vida? Sabe o que Jesus ele faz? Incrivelmente, Ele continua olhando para a gente com os seus olhos de amor. Assim como Ele olhou para Pedro. Ele continua fitando os olhos dele de amor, olhando para você. E o que ele está dizendo é, a sua negação, ela não é maior do que a graça do mediador. Onde abundou o nosso pecado, superabundou. E o que o Espírito Santo está fazendo essa manhã é, falando, volte. A porta está aberta. Talvez a pergunta que nós podemos perpetuar nessa manhã é, você ainda me ama? Fixe os seus olhos, irmãos. Não é na sua fé. Não. Mas é no objeto da nossa fé. Cristo. A fé é o canal, mas ela não é a fonte. A fonte é Cristo. E é por isso que muitas vezes a nossa fé, ela pode fraquejar. Cristo não fraqueja, mas a nossa fé muitas vezes ela fraqueja. Não perdemos a filiação, a posição de justificados, mas a fé, ela fraqueja. E quando isso acontece, a gente não tem que produzir mais fé com esforço próprio. Não. Sabe o que você tem que fazer quando você estiver fraco? Não é tentar produzir meios para poder resolver o problema, porque o Evangelho não é resolutivo. Não é fazer como a falsa religião nos ensina, que é produzir artifícios externos para poder modelar um coração. Nós aprendemos aqui domingo passado, não sou eu quem demonstro quem meu coração é o meu coração que diz quem eu sou, porque o meu coração é a fonte de todas as coisas. O que eu devo fazer quando eu fraquejo? É um esforço para produzir mais fé? Não, irmãos. O que nós precisamos é completar e continuar contemplando a Cristo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Então, quanto mais você contempla a Cristo, mais a sua fé é fortalecida. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vai se fortalecendo. Quanto mais nós nos debruçamos aos pés de Jesus, mais a sua palavra vai nos fortalecendo e nós vamos sendo completados e íntegros em Cristo. E isso requer que nós percamos a nossa reputação. Porque se ajoelhar aos pés de Jesus e reconhecer as nossas fraquezas, vai dar completamente autonomia para Ele e vai revelar o quão incapazes nós somos. Mas essa manhã, eu queria trazer essa palavra para o nosso coração.
para que nós possamos perder o controle da nossa vida. O Evangelho não fala sobre como você tem que controlar a sua vida. O Evangelho vai falar de como você tem que perder o controle, a fim de que Cristo seja tudo em todos. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Quero chamar os irmãos da música. Podem ficar de pé também, nós já estamos encerrando. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Vamos ler todos, irmãos? Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler novamente? Só o 6, obrigado. Estou plenamente certo. O que é estar plenamente certo? Não há dúvida. Não é expectativa, porque a expectativa é uma probabilidade. O crente não vive em expectativa, o crente vive em fé. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se viram. Estou plenamente certo de que aquele Cristo que começou a boa obra em nós, em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa obra de Cristo, ela é em meio à dor, ela é em meio a tropeços, ela é em meio a fracassos. A obra de Cristo, ela não é evidenciada nas nossas vidas apenas quando nós acertamos. A vontade do Senhor, ela não é evidenciada nas nossas vidas quando tudo dá certo. A obra do Senhor, a vontade do Senhor, ela não é uma evidência nas nossas vidas apenas quando tudo acontece como nós queríamos que fosse, ou que acontecesse. Pelo contrário, é incondicional a tudo isso. Glória a Deus. Ele nos chamou antes da nossa existência. Ele nos deu um destino antes da nossa própria concepção. Justamente para deixar claro para nós que aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Eu creio assim, Senhor. Jesus, o que eu tenho para te entregar são os meus pecados. Eu comecei a boa obra e eu vou terminar. Jesus, eu não gostaria, mas o que eu tenho aqui é uma lista de fracassos. E Ele vai dizer: eu comecei, eu vou terminar. E quando nós vivemos uma vida pautada na graça de Deus, nós vamos deixar de olhar para as nossas mazelas e começaremos a olhar de fato para o Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então nós vamos destronar os ídolos do nosso coração, o poder expulsivo de um outro afeto. Vamos reordenar Deus no nosso coração, e todas as outras coisas vão perder o poder sobre as nossas vidas. Amém. Seja dor, seja fracasso, seja o que for, nós vamos alinhar Cristo no nosso coração, dizendo: o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e nós não vamos retroceder, nós não vamos olhar para trás, nós não vamos desistir, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Isso é um chamamento, irmãos, para todos nós, para que nós possamos nos aproximar do trono da graça com confiança, porque nós temos livre acesso a Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Aproveite esses poucos minutos que nós temos para orar. Se você tiver que pedir perdão ao Senhor, peça perdão ao Senhor.